Às vezes, o que bloqueia a manifestação não é a ausência de desejo, mas o peso invisível da incoerência. A mente pede mudança, o coração sonha com liberdade, mas o corpo ainda vive aprisionado em um padrão antigo. É um conflito silencioso, um ruído que poucos percebem, mas que o universo sente com precisão absoluta, porque o campo energético não escuta palavras, ele escuta estados internos. Muitas pessoas desejam uma vida mais leve, mais abundante, mais conectada, mas dentro delas vive uma sensação secreta de não merecimento, uma desconfiança sutil, um medo de que, se tudo der certo, algo ruim venha logo depois. Essa emoção não dita em voz alta. Essa é a frequência que o campo responde. Porque, como Bruce Lipton nos mostra, não é a mente consciente que cria a maior parte da realidade, é o subconsciente. E o subconsciente é um gravador. Ele repete, ele imprime, ele vibra o que foi condicionado, não o que foi desejado. O que acontece então? A manifestação se torna um reflexo do que você sente profundamente, mesmo quando pensa diferente. E o que você sente profundamente é moldado por experiências passadas, por narrativas que você aceitou como verdades. A dor que nunca foi digerida, a humilhação que virou silêncio, a frustração que foi coberta com sorrisos. Tudo isso continua vivo no seu campo, mesmo que você não fale mais sobre isso. É energia condensada. Bruce Lipton fala sobre o vício químico do passado. Nosso corpo se acostuma a um certo padrão emocional, raiva, medo, tristeza, e passa a buscar esses estados mesmo quando a mente quer outra coisa. O cérebro libera substâncias como cortisol e adrenalina com tanta frequência que o corpo passa a esperar por elas. E quando elas não vêm, algo dentro de nós se sente desconectado, não da realidade, mas de quem nos acostumamos a ser. E é aí que a autossabotagem acontece, não por maldade, mas por fidelidade ao padrão vibracional antigo. Por isso, é essencial começar a observar o que você sente nas primeiras horas do dia, antes do celular, antes da correria. O que está vibrando aí dentro? O que se repete? São essas emoções silenciosas que estão moldando sua realidade. Elas são como antenas, captando e transmitindo sinais para o campo quântico. E o campo, como um espelho sensível, devolve exatamente aquilo que recebeu. É como tentar mudar de estação no rádio, mas continuar girando o botão com os olhos fechados. Você quer ouvir uma nova música, uma nova história, mas não consegue sair da frequência anterior. O som muda apenas quando você enxerga onde está e move conscientemente o ponteiro, com clareza, com intenção, com presença. A verdade é que a incoerência não é um castigo, nem uma falha espiritual, ela é apenas um reflexo da falta de integração entre o que você pensa, o que você sente e o que você vibra. E quando essa integração começa, a realidade começa a ceder, porque finalmente o universo entende o que você quer dizer. Existe um tipo de positividade que não cura, um tipo de otimismo que, ao invés de elevar a frequência, apenas a mascara. E esse é um dos maiores enganos da espiritualidade moderna. A crença de que estar em alta vibração é estar sempre feliz, sempre sorrindo, sempre para cima, mas não é. Vibração elevada não é euforia constante. Vibração elevada é coerência emocional, é autenticidade energética, é a verdade do que se sente, acolhida, integrada, transmutada. Muitas vezes, o medo de tocar na dor faz com que a pessoa vista uma máscara espiritual, uma máscara que diz, está tudo bem, quando, na verdade, não está. Uma máscara que força gratidão, força confiança, força leveza, mas tudo que é forçado gera tensão. E a tensão bloqueia o fluxo. Esse tipo de espiritualidade performática, onde tudo precisa parecer elevado, cria uma desconexão profunda entre o que é vivido por dentro e o que é mostrado por fora. E essa desconexão se transforma em ruído vibracional. Neville Goddard dizia, você manifesta a partir do seu estado, não das suas palavras. E o estado não se muda com frases bonitas, mas com honestidade, com entrega, com um mergulho corajoso no que ainda dói. Porque só aquilo que é acolhido pode ser transmutado. E só aquilo que é verdadeiro sustenta uma vibração estável. O medo da sombra cria espiritualidade ansiosa, uma espiritualidade que corre, que quer saltar etapas, que não suporta o silêncio nem a pausa. Mas o silêncio também é sagrado, e a pausa também vibra. Permitir-se sentir o que é real, sem julgamento, sem pressa de resolver, é o primeiro ato de fidelidade com sua frequência autêntica. É aí que a vibração começa a mudar,
Não porque você forçou a luz, mas porque deixou de lutar contra a escuridão. Há histórias que ilustram isso com clareza. Uma mulher que desejava profundamente manifestar um relacionamento amoroso, mas que não percebia que suas visualizações estavam sendo usadas como forma de escapar da solidão. Ela visualizava amor, mas vibrava medo. Ela afirmava plenitude, mas sentia ausência. E o universo, que responde à vibração, entregava mais ausência. Foi só quando ela parou de tentar consertar a solidão e começou a acolhê-la, com ternura, com presença, que o campo mudou, não porque ela queria alguém, mas porque ela finalmente estava inteira. Esse é o verdadeiro alinhamento. A frequência que transforma não é a que parece bela, é a que vibra a verdade. E verdade, às vezes, dói, mas cura. Porque tudo que é real carrega potência vibracional. Mesmo a tristeza, quando é acolhida, vibra alto, porque ela se torna portal. Portal de conexão com o que somos, com o que precisamos ver, com o que finalmente podemos liberar. É tempo de tirar a máscara, não para mostrar a dor ao mundo, mas para parar de escondê-la de si mesmo, porque só quando há espaço para a sombra, é que a luz encontra por onde entrar. A maioria das pessoas acredita que é o desejo que manifesta, que quanto mais se deseja algo, mais perto se está de viver aquilo. Mas não é assim que o universo funciona. Não é o desejo que cria, é a coerência. E coerência é o estado vibracional em que pensamento, emoção e comportamento caminham juntos sem ruído, sem conflito, sem sabotagem sutil. Você pode desejar prosperidade, mas se sua emoção principal é medo de faltar, se suas ações são baseadas na escassez, se suas palavras ainda vibram desconfiança, então a frequência que você emite não é de abundância, é de carência, é de defesa. E o campo, que responde ao todo, e não apenas ao desejo isolado, se ajusta a esse tom mais profundo, mais antigo. O universo não lê o que você quer, ele lê quem você está sendo. Bruce Lipton nos lembra que mais de 90% da nossa vibração vem do subconsciente e o subconsciente não escuta as intenções conscientes. Ele vibra os programas repetidos, aquilo que você ouviu na infância, aquilo que você viveu tantas vezes que se tornou verdade silenciosa, aquilo que, mesmo sem perceber, você ainda carrega nos gestos, nas escolhas, nos pensamentos automáticos. É por isso que desejar não é suficiente, porque desejar é mental, e vibrar é experiencial, é corpo, é campo. E quando a distância entre o que você deseja e o que você vibra, nasce o vazio, um abismo que só pode ser atravessado com presença e repetição. A realidade começa a mudar quando a mente e o corpo aprendem a falar a mesma língua, quando a emoção que você cultiva é a mesma da realidade que você quer viver. E isso exige prática, não esforço. Prática. Joe Dispenza fala sobre a importância da repetição emocionalmente carregada. Não basta repetir frases, é preciso sentir o novo estado, como se já fosse real, criar no corpo a química da realidade que ainda não chegou. Isso muda o campo, isso altera a assinatura eletromagnética que você emite. Porque o campo não responde à lógica, ele responde à coerência energética. Imagine uma ponte, ela só sustenta a travessia se estiver ancorada dos dois lados. Desejo é uma margem, vibração é a outra. Só quando ambas estão firmes é que o caminho se sustenta. Caso contrário, o que temos é intenção sem base, vontade sem chão, fé sem enraizamento. O que transforma, então, não é a intensidade do querer, é a profundidade do ser. E ser exige alinhamento, exige verdade, exige uma escuta honesta do que ainda está desalinhado. Porque é só quando você vibra o que deseja no corpo, na emoção, na escolha que o invisível começa a se reorganizar e a ponte finalmente se forma. Há momentos em que a vida parece um repeteco silencioso. Dias que começam iguais, pensamentos que se repetem, emoções que se arrastam, e mesmo desejando mudança, a sensação é de estar preso a uma vibração que não se desala. Esse looping energético não é teimosia do universo. É memória vibracional. O corpo, como uma antena fiel ao passado, continua emitindo sinais antigos. Sinais que já não combinam com o que você quer viver, mas que ainda são os mais familiares. Por isso, a primeira etapa para sair desse ciclo é a consciência. Não de forma mental, mas sensorial. O que você sente nas primeiras horas do dia diz muito sobre a frequência que está governando sua realidade. Antes mesmo de pensar, seu corpo já está vibrando. Há emoções que chegam sem convite, medos que aparecem sem motivo, tensão no peito, aceleração no coração, cansaço inexplicável. Tudo isso é linguagem energética, são os rastros da frequência que você carrega. Depois de observar, vem o segundo movimento: interromper, não com esforço,
mas com presença. A respiração é uma chave poderosa. A respiração coerente, onde o ritmo do coração se alinha ao ritmo do pulmão, cria um campo de estabilidade, um campo onde a mente se aquieta e o corpo entende que não precisa mais lutar. Nesse estado, é possível evocar uma emoção elevada, não qualquer emoção, mas uma que o corpo reconheça como verdadeira. Não é sobre forçar gratidão, é sobre encontrar, mesmo que em algo pequeno, uma sensação real de bem-estar, um momento de verdade emocional. E então, o terceiro passo: reprogramar. Com a mente calma e o corpo disponível, é possível imaginar com detalhes, com sensação, com envolvimento o estado que você deseja viver. O modelo de Neville Goddard propôs isso: viver internamente como se já fosse real, e não apenas imaginar, mas sentir como se estivesse acontecendo agora. Ativar o sistema límbico, ensinar ao corpo uma nova emoção. Repetir esse processo diariamente não é ritual vazio, é treinamento vibracional. Fazer isso durante 21 dias por apenas 10 minutos pode alterar profundamente a assinatura energética que você emite, porque o campo não precisa de justificativas. Ele precisa de coerência, e a coerência se constrói com repetição emocional, não com desejo passageiro. O universo não responde ao que você quer momentaneamente, ele responde ao que você vibra consistentemente. Esse processo não é uma fórmula mágica, é uma reiniciação, um gesto íntimo de se libertar do padrão antigo, de ensinar ao seu corpo que é seguro mudar, que é possível sair do ciclo, e que o novo não precisa mais ser apenas um sonho, pode ser um estado, um campo, uma realidade viva. Tudo o que você vive está tentando te dizer algo. A realidade, por mais densa ou caótica que pareça, não é aleatória. Ela fala, ela traduz em imagens concretas, a linguagem silenciosa do seu campo vibracional. E quando você começa a olhar para a vida como símbolo, não como castigo, não como acaso, algo profundo se revela. A sua realidade não é um obstáculo, ela é um espelho. Se você sente que as mesmas situações se repetem, relacionamentos que terminam do mesmo jeito, oportunidades que chegam e escapam, sensações de estagnação, isso não é apenas um padrão externo. É um código interno, impresso na sua frequência, pedindo leitura. Mas o que quase ninguém aprende é a escutar a vida como quem lê um oráculo, como quem decifra sinais, ao invés de apenas reagir a eles. Imagine uma casa que vive em reforma. Sempre há algo quebrado, algo que precisa ser consertado, algo que ainda não está pronto. Essa casa pode simbolizar uma alma que não se sente merecedora de morar plenamente na própria vida, uma alma que ainda não se autorizou a chegar, a receber, a permanecer. A realidade fala disso, com símbolos simples, com metáforas vivas, com acontecimentos que parecem coincidência, mas que são pura precisão vibracional. Greg Braden ensina que o campo quântico responde às emoções não resolvidas. Aquilo que você evita sentir é aquilo que a vida insiste em mostrar, porque só o que é integrado pode ser transformado, e tudo aquilo que é negado se repete não por punição, mas por amor, um amor que quer que você veja, um amor que quer que você desperte. Quando você começa a ler os sinais com o coração aberto, algo muda, a vítima se transforma em observador, a dor se transforma em mapa, e a realidade, antes dura, se torna aliada, porque ela não está contra você, ela está com você, ela está tentando te lembrar da frequência que você carrega não para te punir, mas para te libertar. Olhar a vida como símbolo é o início da alquimia, porque quando você compreende a metáfora, você muda a vibração, e quando a vibração muda, o mundo responde, diferente, silenciosamente e profundamente. No fim, tudo se resume a uma verdade tão simples quanto profunda. O universo não entrega aquilo que você quer com mais intensidade. Ele entrega aquilo que você vibra com mais constância. E a vibração não é algo que se cria com esforço. É algo que se revela quando há coerência, quando mente, coração e corpo caminham na mesma direção. Quando o seu campo, silenciosamente, diz a mesma coisa que a sua alma deseja. O segredo não está em fazer mais. Não está em mentalizar mais, visualizar mais, insistir mais. O segredo está em ser mais do que você já é, em mergulhar na sua própria verdade, limpar as camadas que distorcem sua frequência e permitir que o que há de mais puro em você volte a emergir, porque a sua essência já vibra alto. O que distorce essa vibração são as crenças não vistas, os medos não digeridos, as emoções empurradas para o fundo. Bruce Lipton nos lembra que, ao reprogramar o subconsciente com emoção e repetição, não apenas reconfiguramos a mente, reconfiguramos o corpo, o campo ao nosso redor
e a forma como a realidade se organiza à nossa volta. E Joe Dispenza completa: você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita, com todo o seu ser possível. Então, a pergunta que fica não é mais: o que eu quero manifestar? A pergunta é: o que em mim ainda vibra? Como se isso não fosse possível? E quando essa resposta for encontrada, ali começa a transformação. E se, por um momento, você aceitasse que tudo o que está do lado de fora é apenas um reflexo fiel do que vibra do lado de dentro? E se sua frequência atual fosse a única responsável por moldar todos os aspectos da sua realidade? O que, com sinceridade, você estaria pronto para mudar? Talvez seja a hora de parar de pedir e começar a alinhar, parar de forçar e começar a permitir, parar de desejar e finalmente vibrar. Porque quando você vibra a verdade, o invisível se organiza em silêncio, e a realidade simplesmente responde.